O senador Cleitinho, pelas redes sociais, manifestou sua revolta com as medidas do governo Lula, que propôs acabar com a isenção do imposto de renda para pessoas com doenças graves. O senador comparou: olha isso aqui, Globo teve 173 milhões de desoneração e lidera a mídia. Então é assim, o povo tem que ser taxado, mas a Globo, a companheirada... O senador prosseguiu: o governo vai gastar 40 milhões na campanha sobre redução de gastos. Vai gastar 40 milhões de divulgação para falar que tem que cortar gastos. Agora, quem vai fazer essa mídia? Quem vocês acham que vai fazer essa mídia aqui? Garanto a vocês que a Globo vai estar nessa também. Cleitinho afirmou: nós vamos fazer de tudo aqui para barrar essa patifaria. Vocês podem ter certeza que eu vou entrar em todos os órgãos em que for possível. Como é que o governo precisa economizar e vai gastar 40 milhões para falar que está em déficit, que vai cortar gastos? Isso é uma afronta à população brasileira. População brasileira, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para todo o Brasil. Vocês compartilhem no Instagram, no Facebook, no TikTok. Joga nos grupos do WhatsApp, a gente mostrar a atrocidade do governo do Lula. Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Câncer, paralisia e AIDS, doenças que a Haddad quer tributar. É isso mesmo. Né? Essas doenças não são tributadas hoje e o Haddad quer tributar. Agora, sabe o que me chama a atenção? O povo ser taxado, né? Mas olha isso aqui, que beleza que eu vou mostrar para vocês. Globo teve 173 milhões de desoneração e lidera a mídia. E lidera a mídia ainda. Então, quer dizer, para o povo, né, tem que ser taxado. Agora a Globo, a companheirada, está acontecendo 173 milhões. Agora, sabe o que me chama a atenção disso tudo? Essa questão dos cortes de gasto, tem que cortar gasto. Olha que loucura desse governo. Presta atenção que vocês vão ver agora aqui, ó. O governo vai gastar 40 milhões na campanha sobre redução de gastos. Vai gastar 40 milhões de divulgação para falar que tem que cortar gasto. E vai gastar 40 milhões. Agora, quem que vai fazer essa mídia? Quem que vocês acham que vai fazer essa mídia aqui? Garanto para vocês que a Globo vai estar nessa também. Mas nós vamos fazer de tudo aqui para barrar essa patifaria. Vocês podem ter certeza que eu vou entrar em todos os órgãos possíveis aqui para poder barrar. Como é que um governo precisa economizar e vai gastar 40 milhões para falar que está em déficit, que vai cortar gasto? Isso é uma afronta à população brasileira. Compartilha para o Brasil inteiro. Tamo junto. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition,
os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Como eu sou advogada, estou muito à vontade, não tenho nenhuma vinculação com coisa alguma. A vinculação é comigo mesmo, como cidadã. Então eu estou muito à vontade para falar e dizer o seguinte. A corrupção nunca foi prioridade e agora eu acho que é obrigatório não ser prioridade. Piorou. Agora é obrigatório. Porque sempre se inventa uma tese jurídica para que isso seja postergado. E por que isso? A corrupção nunca foi prioridade. E hoje ela é uma necessidade. Ou seja, obrigatório não haver prioridade na corrupção. Por que isto acontece? Porque ninguém vai questionar a corrupção no Supremo ou na terceira instância de João, José e desse pessoal miúdo. Porque esta corrupção é uma corrupção que fica no juiz de primeiro grau, no juiz de segundo grau. Quem sobe e vai para o tribunal, para os tribunais superiores, é quem tem bons advogados. E geralmente são pessoas bem nascidas, são pessoas que têm grande importância na sociedade. E estas pessoas, ainda no Brasil, são protegidas pelo Poder Judiciário. Né? Porque os seus advogados são pessoas que têm trânsito dentro do Poder Judiciário. São pessoas... E o que eu estou dizendo aqui, e que pode parecer um escândalo, que pode ser um absurdo, todo mundo aqui sabe. Todo mundo sabe que ninguém é inocente. Para não ver, até o cego sabe. Porque vê as coisas. Né? Então, é essa a minha posição. O ovo da serpente. Olha, essa questão
das emendas parlamentares, que inclusive é constitucional, está na Constituição. No outro dia eu fiz uma entrevista e era um programa do pessoal de esquerda que disse assim, a senhora está condenando, mas a senhora sabe que isso é constitucional. Eu disse, é constitucional. Eu não estou dizendo que não haja o orçamento secreto. Não há o orçamento secreto. Agora, os órgãos de controle do Estado têm de ter a fiscalização. Porque o Brasil tem uma rede de órgãos de controle do dinheiro estatal muito bom, muito bom. Se nós formos verificar quais são esses órgãos, e todos estão ligados ao ENCA, que foi uma coisa fantástica, porque todos eles agora trabalham em conjunto, foi uma coisa maravilhosa, que veio com a lei de lavagem de dinheiro, né? Então, esses órgãos poderiam fiscalizar muito bem, mas não é fiscalizado, né? Não há fiscalização. É aí que está o problema. Aí é que está o problema. O que dizer do orçamento secreto? Eu não faço distinção entre emenda orçamentária e orçamento secreto, porque para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Então, agora mudou de nome. Mas, na realidade, é emenda parlamentar, do mesmo jeito, né? O Supremo Tribunal Federal não julga os parlamentares. Nós todos sabemos por que não julga. Eu tenho vocês aqui na mão. Pronto. Não são vocês que poderiam nos condenar? Não são vocês que poderiam nos impeachar? Pois então eu tenho vocês aqui na mão. Então é a briga do gato e do rato. Outra coisa que não é absolutamente segredo de polichinelo, porque todo mundo sabe disso, inclusive os senhores sabem. E quem está nas mãos do Supremo também sabe. Não vai lá, né? Não vai lá, porque não pode ir. Finalmente, é a descondenação. Olha, se eu fosse jurista, que um dia eu pensei até que eu ia dizer aos senhores o seguinte, eu ia ensinar aqui aos meninos que ainda estão aí, que eu sei que tem alunos, dizendo o seguinte, a competência pode ser a competência em razão do lugar, competência do foro, e em razão da matéria, a matéria que está sendo julgada. Então, por exemplo, a Justiça Comum não pode julgar um tribunal, uma ação de justiça eleitoral. Essa é uma competência material, que é absoluta, ou seja, se julgar o processo está todo nulo. Mas a competência em razão do lugar, todo estudante de direito sabe disso, aprende isso, seja no processo penal, seja no processo civil. Esta competência se chama relativa. Por que ela é relativa? Porque se não arguída em tempo, e que tempo é esse? Até o réu dar a sua resposta, o que acontece com a defesa prévia no processo criminal, ela se prorroga. E ela não pode mais ser arguída, porque ela se prorrogou, porque ela é relativa. Essa é a regra jurídica. Mas quem faz a lei não são mais vocês aqui. A lei é feita hoje também pelo Supremo Tribunal Federal. E a regra da competência relativa, que se tornou absoluta, foi ditada pelo Supremo Tribunal Federal. Pronto. Simples assim. Nada mais a dizer. Por isso que eu não sou jurista, porque eu tenho essa ideia que já está retrógrada, né? Eu sou velha, não somente na minha idade, mas também nos meus conceitos jurídicos, que hoje não estão prevalecendo mais. Infelizmente. Muito bem.